Eu sou como pouco como você. Eu também, quando comecei, não sabia nada e precisava da ajuda de amigos para começar, para me ensinar, entendeu? Eu comecei, eu comecei a minha vida assim, eu comecei no zero, zero do zero, que eu vim da roça. Eu vim da roça porque a gente tinha propriedade, na época meus pais se separaram, precisou de vender a propriedade, e aí vim acompanhar minha mãe na cidade grande. E a cidade grande naquela época era uma cidade que, entendeu? Se fosse mostrar hoje, era de 20 mil, entendeu? Uma população de 20 mil habitantes, talvez nem isso. Então, o que acontece? Eu tive que vir para a cidade e tinha que ajudar minha mãe de qualquer maneira, e Deus me abençoou tanto que eu tinha um amigo, e esse amigo me convidou se eu queria começar a aprender a profissão de pintor numa oficina, entendeu? Perto de casa lá, e ele era muito meu amigo, ele já tinha saído da roça há muito tempo, ele já estava lá, já sabia pintar, né? Então, eu falei, não, eu quero, é lógico, quero o que pintasse na época, estava certo. E aí eu comecei bem com ele na oficina e tal, fazia tudo que me mandava, tudo que pedia, eu era um menino, eu tinha 17 anos de idade, eu era um rapazotezinho, né? E por eu morar na roça, eu tive a liberdade de não servir na época, o que era o tiro de guerra na época, né, e tal. Então eu fiquei trabalhando. Fui trabalhando na oficina e tal, e comecei e tal, e um dia eu recebi uma notícia que esse amigo meu tinha morrido em um acidente de carro. Falei, bom, agora já estou órfão do pai, eu estou órfão de um pai vivo, né, que tinha se separado. E agora fiquei órfão do meu colega, do meu amigo, que tinha tudo para me ajudar, né? E estava me ajudando já na época, bem mesmo, eu já sabia já aplicar alguma coisa, alguma massa, algum troço qualquer e tal, e fui me pegando por aí. Mas como eu era um cara muito dedicado, muito tranquilo, entendeu? Eu tive ajuda de mais amigos, né? E aí eu fui para outras oficinas, entendeu? E comecei a minha batalha em cima da pintura automotiva mesmo. Mas eu via muito assim, eu sentia dificuldade na minha vida na pintura, porque o recurso era muito pouco. Era muito pouco recurso e só tinha mesmo material muito pouca coisa, não tinha tecnologia, não tinha nada. E os retrabalhos vinha acontecendo, né? Vinha acontecendo direto, e os mais velhos, os pintores mais velhos, vinha ensinando, mas ensinando aquilo que sabia, não sabia resolver, entendeu? Os problemas mesmo. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que começar a estudar. Comecei a estudar a pintura automotiva, entendeu? Comecei a participar de curso gratuito, comecei a trabalhar em cima disso aí, comecei a ler muito as embalagens, os rótulos, e comecei a fazer uns cursos, fui até para São Paulo fazer um curso. Fiz curso em São Paulo, e quando eu vim de lá, começou aquela época ainda do Prime Universal, seu Prime podia fazer até enchimento, que as fábricas de tinta já estavam ensinando a fazer isso aí, que prevendo o futuro. E eu, quando voltei de lá, que eu comecei a fazer o método do Prime no lugar da massa rápida, entendeu? Começaram a me chamar de doido, que eu fui aprender coisa errada, e aquilo dali começou a me dar uma angústia danada, mas não, eu não perdi o pique, eu comecei a fazer o meu trabalho corretamente. Então, eu explicava para eles, agora já estava no ponto já de eu explicar para eles a situação, entendeu? Mas eles não concordavam, me chamavam até de doido. Eu estava ficando doido porque eu estava usando Prime Universal no lugar da massa. Então, eu usava e começou a dar certo. Tudo começou a dar certo, começou a funcionar direitinho, e eu fui tocando minha vida sempre assim, fui aprendendo o máximo que eu podia, fui estudando o máximo que eu podia, e eu acabei chegando numa situação que na região, nessa época já era casado, já tinha me casado, já tinha começado a minha família, já tinha a minha filha mais velha, que é a Kelly,
e já tinha chegado a Bianca, né, também, né? Mas velha ficou por sua conta, né? Então, eu trabalhava dia e noite sem cessar. Essa história, essa passagem eu até nem contei para vocês. Mas eu não tinha tempo, na época, eu não tinha tempo para ver minhas filhas crescer, eu não tinha nada. Mas depois que eu comecei a trocar as coisas, a passar a estudar a tinta automotiva, eu comecei, entendeu, a ver os resultados e comecei a trocar. Quando eu ficava à noite trabalhando, fazendo retrabalho, eu comecei a trocar essas horas para estudar a tinta, para fazer os meus testes. Em vez de eu estar lá fazendo tinta, fazendo novamente retoque, trabalhando novamente no mesmo serviço que eu tinha feito durante o dia, eu já estava estudando a tinta. Eu estava olhando os métodos que eu ia fazer, porque eu estava já cansado de tanto ver retrabalho. E aquilo eu botei na cabeça que aquilo daí não podia existir, tinha que ser correto. Mas o material era muito fraco, mas não tinha problema, fraco trabalha com material fraco. Aquilo que eu tinha na minha cabeça já, Deus estava iluminando a minha mente, que eu tinha que ser aquilo que hoje eu sou, graças a Deus. Então, o que aconteceu? Eu, como me destaquei muito bem entre os meus colegas de trabalho, sempre com humildade, sempre com seriedade, não prejudicando ninguém, entendeu? O que eu fiz? Eu fui agraciado. Graças a Deus, eu fui agraciado nessa época. Os lojistas da região, que eu devo muito, abaixo de Deus, eu devo muito a eles. Eles precisou de um técnico da Lazuril na época, né? Que não era Sherry Williams ainda. E aí, eles me apontaram como podia ser eu o cara para ir para lá. Era um cara novo ainda, bastante novo, bastante trabalhador. Então, me convidaram. A Lazuril me convidou para mim ir lá em São Paulo, bater um papo com ele lá e ver se dava para mim me encaixar como técnico da empresa. E assim foi feito. Esperei um tempo, eles me chamaram, eu fui lá e já voltei como técnico da Lazuril. Já vim com o meu carrinho e tal, e tudo bem, mas você sabe que santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, então, para mim começar a me encaixar no mercado, eu ainda tive um trabalho, ainda foi mais uma maratona de trabalho. Aí eu tive que estudar o dobro do que eu estudava de tinta. Tudo que fazia lá em São Paulo, que chamava lá, eu corria para lá, eu fazia, eu esperneava, eu dava curso. Para mim, dar o primeiro curso de pintura foi um sacrifício danado, mas eu consegui. Consegui e comecei a dar meus passos longos mesmo, dar meus passos maior do que um pouco do que a perna tinha vez. De tanta euforia que eu já tinha, estava aí. E mais estudando. Eu aprendi muito na área técnica, graças a Deus e graças aos profissionais, e eu continuei. Foi 17 anos trabalhando na Sherry Williams, não tive mais problema mais com ele. E o meu sonho é fazer isso aí com todos os pintores, com toda essa galera de pintor. Aí eu tive assim, a minha mente era, um dia que eu sair da empresa, for trabalhar por minha conta, eu vou fazer um centro de treinamento, porque eu vou colaborar com aquilo que eu sei, ensinando e tirando muita gente numa situação difícil para colocar ele numa situação legal para pintar automotivo. Que a tinta aqui, ó, a pintura automotiva, ela é muito respeitada. O pintor, ele é respeitado, ele tem que se colocar no lugar de respeito, porque ele tem que fazer girar com toda certeza e não existir, sempre olhar para um lado, nunca se atrai com promessa, sempre se atrai com profissionais de alto nível para poder fazer seus treinamentos, para você ser um cara que vai fazer o trabalho 100% perfeito, sem
o retrabalho, porque o retrabalho ele te traz muita dificuldade, te traz prejuízo de tudo quanto é jeito. Então, isso aí que eu fiz durante o meu tempo todo, que eu pintei carro, que eu trabalhei de técnico. Então, a minha vida, a minha história é isso que eu passei para vocês, entendeu? Então, o meu sonho está sendo realizado porque eu estou tirando muita gente de situações difíceis. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, quantos pintores na época que eu estava trabalhando, pelo motivo de sempre estar aí com retrabalho, nunca conseguindo nada, não conseguia ver o filho, não conseguia ver a mãe, não conseguia ver nada, se metia até em coisas erradas, entendeu? Para poder sair da situação, entendeu? E hoje, graças a Deus, né, Kelly? Hoje nós já tiramos muita gente do sufoco e tem tudo, muitos aí estão agradecendo por estar nessa situação. Começar do zero, e com menos de 6 meses já estão pintando seus próprios carros. Então, 30 isso aqui, dias, moço. Nós temos alunos que com 30 dias já pintam seus próprios carros. Seus carros, faz seus retoques, faz tudo direitinho, tudo numa boa. Então, a minha história é isso aí, um pouquinho disso aí, né? E é linda, gente, eu tenho muito orgulho, é por isso que eu fico do lado desse moço aqui, ó. Todos os dias somos companheiros aí nessa jornada e vocês que nos acompanham sabem que vocês não tem Kelly. Sabe aquela música do Claudinho Bochecha? Claudinho sem bochecha, nana. Então, é igualzinho aqui. Nós estamos assim, ó, ligadinhos.